Fala pessoal, começando mais um vídeo. Eu vou mostrar aqui como a gente tira repetição de textura. Vou começar mostrando pelo Max, que em muitos casos dá pra gente resolver tudo por aqui. Em outros a gente vai ter que utilizar o Photoshop para retirar essa repetição. Então eu vou criar aqui o tamanho de um terreno que eu quero aplicar uma grama nele. Como se fosse 12 de frente, 30 de fundo. 3. Vou abrir meu painel de material. Eu tenho aqui como meu renderizador padrão F-Storm, certo? Mas eu sei que muita gente deve utilizar o V-Ray, mas o processo é exatamente o mesmo. A diferença é que eu vou fazer mostrando com o F-Storm e vocês vão, quem utilizar outro renderizador, vai utilizar o seu mapa correspondente. No caso do V-Ray, quem quiser fazer com ele, você vai utilizar o material do V-Ray e vai utilizar o mapa Standard do Max. Aqui em Maps, nessa aba Standard, eu vou utilizar o Mix do F-Storm. Todos os mapas eu tenho que utilizar os próprios do F-Storm. Ele não aceita os mapas padrões do Max. Nenhum desses mapas aqui o meu renderizador aceita, o F-Storm. Ele tem os próprios mapas dele aqui na aba F-Storm. Eu tenho que utilizar todos esses. E quem utilizar o V-Ray vai utilizar o Mix do Max, certo? O Standard. Então só para deixar claro isso. Mas o processo de criação, a teoria é a mesma. Não muda exatamente. Não muda nada. Praticamente nada. Então eu vou aqui utilizar o bitmap do F-Storm. Vou arrastar uma textura que eu tenho aqui para dentro do Max. Esse bitmap aqui é padrão, ele não aceita, ó, utilizar no meu renderizador. Então eu vou copiar ela para o bitmap aqui do F-Storm. Deleta essa outra. Vou ligar aqui no Diffuse. E vou aplicar esse material aí. Vou mandar exibir o meu mapa na viewport. E vou aplicar um VW Map. Vou colocar aqui em Bitmap Fit. E vou dizer que eu quero proporcionar essa imagem no meu VW Map. Ok. Vou selecionar meu gizmo e dar um scale nele. Ajustar o tamanho dessa grama. Então faz de conta que eu quero. Desse tamanho aqui já me agrada. Então é isso. Dá pra perceber aqui que a gente tem uma repetição bem nítida. E eu vou querer tirar essa repetição, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar o Mix. O que é que o Mix faz? Vou dar 2 cliques nele aqui. Tem essas opções, onde eu posso utilizar uma textura nesse canal de cima. A gente pode entender isso aqui como se fosse um layer, certo? Uma camada de cima. Tem outra aqui, a segunda camada. E tem uma máscara que a gente pode utilizar para mesclar essas duas camadas. Uma hora ele vai mostrar de cima e outra hora ele vai mostrar de baixo, certo? Então eu vou buscar aqui um mapa só para vocês compreenderem o que é que eu estou falando. Para quem não conhece muito bem o Mix, vai entender agora, certo? Vou pegar esse aqui, por exemplo. Tirar uma cópia desse bitmap. Vou copiar esse aqui nesse. Fez. Ok. Então eu tenho aqui o meu bitmap. Como que o Mix vai funcionar na parte da máscara, certo? Eu vou jogar esse bitmap aqui no meu canal da máscara. E o que é que a máscara faz? Onde está preto, ele vai esconder, e onde está branco, ele vai mostrar. Como no reflexo, por exemplo, onde está preto seria sem reflexo, onde está branco, quanto mais claro, mais reflexo tem. Branco é reflexo 100% e preto é sem reflexão. Mesma coisa se eu utilizasse no canal de opacidade.
Se eu jogar isso aqui no meu canal de opacidade, dá pra ver que já no preview, ó, escondeu o que é preto e o branco é exibido. Então, essa é a teoria básica, não tem muito o que mostrar. Se eu colocar uma cor aqui, o preto está mostrando o que é referente a essa de cima. Vou colocar aqui um azul. Vou colocar pronto, um verde. E o branco com referência à imagem de baixo. E o que é que a gente pode utilizar isso? Eu posso jogar essa textura no canal de cima, jogar a mesma textura no canal de baixo, sendo que eu rotaciono ela e deixo ela um pouco maior, mais esticada do que a de cima, ou um pouco menor, e utilizo uma máscara esfumaçada, alguma coisa que vai fazer essa mescla entre uma e outra de maneira aleatória. Então, vamos fazer um teste aqui. Vou jogar essa na de cima. Desligar aqui. Vou tirar uma cópia dela para baixo. Vou rotacionar ela 90 graus. Vou ligar na de baixo. Deixa eu dar aqui um preview. Dá pra ver aqui que já tem uma diferença, né? Tem uma marcaçãozinha de leve entre um e outro. Eu vou esticar essa daqui. Deixar aqui 0,6, por exemplo. Vou fazer assim, 1,2 aqui e 0,6 nessa outra. Como ela não é uma textura quadrada, deixa eu ver aqui se é melhor esticar esse. Quanto menor esse valor, mais ele estica, certo? 0,8, 0,5 e 0,6 ou 0,9. Acho que assim tá proporcional. Como essa textura não é quadrada, ela é retangular. Quando eu girei ela 90 graus, ela ficou, aqui tá na horizontal, no formato paisagem. Quando eu rotacionei ela 90 graus, ela ficou na vertical, certo? Então por isso que eu tô dando uma esticada mais aqui do que aqui nesse outro, certo? Tô fazendo no olho, eu não sei se aqui estica na horizontal ou na vertical, mas eu fui no olho para ela não ficar... Quando eu tava esticando aqui, eu deixasse um por um. Opa! Eu vi que ela tava ficando um pouquinho diferente. Vou mexer aqui. Foi no olho mesmo, certo? Assim. E esse outro. Também vou aqui no olho. Opa. Melhor assim. Esticar mais aqui. Para que elas fiquem de maneira parecida. Então, eu vou remover essa máscara agora, que essa máscara não é interessante para mim, para o tipo de uso que a gente quer fazer. Ele está mostrando só de cima agora, certo? Vou deixar ele aqui pré-configurado. E vou aplicar um noise aqui no meu canal difuso. Como o meu render ele não mostra um preview do noise aqui na viewport, mesmo que eu mande exibir, ele nem tem a opção de exibir aqui, ó. Eu tenho que renderizar para saber como que ele está aparecendo, que tamanho que está esse noise na minha viewport. Então eu vou fazer algumas configurações de render aqui básicas. Aumentar aqui só um pouco. 800, vou usar algum preset que eu já tenho aqui de dia. Ok. Mapping, talvez aqui 5. E vou renderizar aqui pra gente
botar em perspectiva. Vou aumentar aqui. Então, essa mancha que está aparecendo aí, vou colocar aqui meu gama 2.2, 10, 8, e tá bom. Ok. Essa mancha que está aparecendo aí é o nosso noise. Onde está preto vai mostrar uma textura do nosso mix, onde está branco vai mostrar outra. Eu quero que ele mescle mais, então eu venho aqui nas configurações do noise, ó. Posso aumentar ou a quantidade de repetição ou diminuir o tamanho. Diminuir aqui o tamanho. Cinco, 6, 4. Testar aqui aumentando a repetição. 6 e atenuação, vou tirar um pouco também. Detalhe, não importa tanto. Vou aumentar aqui o tamanho e aumentar mais a repetição. Gostei mais do jeito que tava. Assim tá ok. Diminuir isso aqui. Ok. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou jogar o meu mix no diffuse. Vocês vão ver que vai ter a repetição. E quando eu jogar isso aqui na máscara, deu uma sumida já na repetição. Posso tentar variar aqui 45 graus ao invés de 90. Vou tentar aumentar mais a minha textura, deixar 0,5 por 0,6, 0,4. Já está sumindo um pouco. Esse aqui eu posso deixar 1,2, 0,9, 0,7. Já deu uma sumida. Eu posso até pegar esse mix, colocar outro mix aqui. Eu quero dizer que essa combinação inteira vai ser a minha textura 1. Vou tirar... Vou colocar na minha textura 2 também. Sendo que na minha textura 2 eu vou colocar um Color Correction. E nesse Color Correction eu vou só clarear um pouco para diferenciar uma de outra. E vou deixar ela um pouco mais queimada. Menos 0,1. Ficou mais amarelada um pouco e mais desaturada, por exemplo. Um pouquinho diferente um do outro, certo? É a mesma coisa. E já sei que esse noise aqui está no tamanho bom. Eu vou só rotacionar aqui 60 graus, por exemplo, ele. E vou jogar na minha máscara de novo. E vou jogar aqui. Ficou um pouco desaturado. Vou voltar aqui para 1. Tá ok. E aí a gente já tem um resultado bem interessante. Sem repetição de textura. Mal vai dar para perceber que é a mesma textura. Comparado se a gente aplicar somente uma textura, a repetição que a gente tem e a repetição utilizando a mesma textura, certo? Pode mesclar também dois tipos de grama, se tiver um ou outro, melhor ainda. E esse é o modelo 1. A outra forma de tirar a repetição de textura, nesse caso de grama, se for uma textura de sujeira na parede, esses detalhes assim. Deixa eu voltar aqui.
das texturas que são mescladas, dá pra gente utilizar esse tipo, essa técnica, né? Mas algumas outras texturas não dão. Como por exemplo essa daqui. Vou estar aqui pro Max. Essa textura aqui não daria, porque a fumaça, né, o noise pegaria uma parte aqui e a gente veria que estaria comendo um pedacinho desse biscoito, um pedacinho de um objeto que tem uma forma que tem que ser completa, né? Aqui no caso a gente não precisa ver o gramado perfeito, bem direitinho. Então como que a gente faria esse outro? Eu vou mostrar aqui na prática o que é que eu estou fazendo. Vou tirar uma cópia disso tudo para baixo. Deletar só isso. Um bitmap. Imagens, vou arrastar aqui para dentro. Vou copiar e colar no meu bitmap do F-Storm. Deleto esse. Trago para cá. Aplico o meu material e mando exibir o bitmap na viewport. Vou fechar isso aqui. Vou aumentar bem muito esse UVW. Shrink box, bitmap fit, biblioteca, imagens, não, imagens, aqui. Então pronto. Não, é irrelevante o tamanho que ele tá, não tem problema nenhum para mim. Eu faço de conta que isso aqui é um papel de parede. Vou tensionar aqui 90 graus. G. Faz de conta que isso aqui é a minha parede de um quarto, um muro, alguma coisa do tipo. Eu tenho uma textura assim. E tem essa linha bem aqui no meio, certo? Ó. Que está estragando a minha textura toda. Como que eu removo isso aqui? No caso, a gente não vai poder utilizar o Max para aplicar essa técnica. A gente vai ter que utilizar o Photoshop. Eu vou abrir aqui ele. Vou procurar minha textura. Vou jogar aqui dentro. O que é que eu vou fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer é criar um deslocamento. Eu vou pegar essa textura como se eu estivesse deslizando ela, dando um pan no AutoCAD. Deslizando ela para um lado ou para o outro. De forma que essas figuras que estão sendo cortadas, ela vem aqui para o meio da tela. E depois dela, em seguida, como se eu estivesse arrastando a imagem aqui para a esquerda. E depois dela, começasse a aparecer essa ponta aqui novamente. Eu quero, quando uma figura terminar, essa pontinha aqui, ó. Eu quero que quando esse pedacinho de bolo terminar aqui, a continuação dele saia exatamente do outro lado. Aqui aproximadamente. Para essa textura não ter repetição. É o que está acontecendo aqui. Ó, se o pedacinho do bolo tivesse lá do outro lado da textura, do lado esquerdo, ele aqui começaria com um pedacinho do bolo novamente, a gente não veria essa repetição. Então vamos aqui na prática. Primeiro eu tenho que saber, é interessante eu saber o tamanho exato dessa textura, para eu fazer esse deslocamento bem no centro, fica mais fácil pra gente. Então eu vou, pode ser aqui em editar, não, imagem, tamanho da imagem, Alt Ctrl I, eu sempre uso esse atalho. Então eu sei que a resolução dela é essa, 2560 por 1440. Então eu vou pegar metade desse valor, que dá 1280 por 720. Eu venho aqui no meu filtro, outros, deslocamentos. E ele pergunta qual deslocamento que eu quero fazer na horizontal. Ó. À medida que eu vou arrastando a imagem, notem essa linha aqui, ó. Ela começa a deslocar. Então por isso que é interessante eu saber o tamanho da resolução. Eu coloco a metade aqui
para a gente ver essa emenda bem no meio da imagem. Então, 1280. Tá aqui a nossa emenda. E mesma coisa na vertical, era 1440, eu sei que a metade é 720. Então tá aqui a nossa repetição. Vou dar OK. E agora a gente precisa sair tirando o que está sendo cortado daqui e substituindo. Eu posso utilizar aqui... Deixa eu ver qual a melhor maneira para fazer esse exemplo. Eu posso primeiro pegar o pincel, segurar o Alt, pegar essa cor de fundo. Nesse caso aqui vai ser desse jeito que eu vou fazer, foi a melhor maneira que eu pensei agora. Mas dependendo da textura que você for fazer, outras técnicas vão ser necessárias para utilizar, né? E vai dar noção de cada um no Photoshop. Eu vou apagar tudo que tiver emenda e depois vou substituir por um objeto completo. Eu vou sair apagando aqui tudo. Tudo que está sendo recortado eu vou apagar. Eu não sei quanto tempo eu vou demorar para fazer isso, mas na descrição do vídeo procura lá que eu vou colocar o tempo para você pular o vídeo. Opa. E quem quiser assistir o processo completo, pode ficar à vontade. Eu vou falando caso aconteça alguma coisa que precise. Opa. Esse aqui das pontas é bom deixar, porque ele já, esse brigadeiro aqui no caso, ó, trouxe uma linha para cá, ele já está saindo lá do outro lado. A pontinha desse aqui. Então, esses aqui a gente não mexe, certo? Das bordas, nem esses e nem esses aqui de cima também. Então, eu vou continuar para cá. Pronto. Agora o que eu vou fazer é selecionar alguns objetos e sair colocando eles normal. Por exemplo, selecionar aqui bolo. E vou colocando eles aleatoriamente. Selecionar aqui um sorvete.
Seguro o Alt, depois que eu selecionar, arrasto. Vou dar um Ctrl T e girar um pouco. Ctrl T. Seguro o Alt e arrasto. Ctrl D de seleciona. Vou pegar aqui o morango. Vou pegar aqui esse aqui. Acho que foi. Não tô sentindo falta de nada. Ctrl D. Vou dar um Ctrl Shift S. End JPEG. Passo 2. Ok. Ok. Volto aqui pro Max. Vou pegar aqui e tirar a cópia. Vou usar aqui minha outra textura. E vou mandar exibir lá na viewport também. Substituir. Então tá aí a textura, ó. Já sem repetição. Mesmo que traga ela assim, você não vai ver aquela quebra da textura mais. Para usar como um papel de parede, por exemplo. Eu fiz um pouco apressado, ainda dá pra ver que tem alguns vazios aqui que poderiam ser melhor preenchidos. Mas a teoria é essa. Valeu, galera. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixei nos comentários.